BBWcast, a voz que inspira. Olá, eu sou Nayara Dalef e vamos começar mais um episódio do nosso BBWcast. Você é o seu melhor projeto. E hoje nós estamos com a doutora Eunice Cruz, a nossa primeira tesoureira da BPW de Presidente Prudente, também conselheira superior da BPW Brasil, em âmbito nacional, e também faz parte da nossa Comissão dos Direitos das Mulheres. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora Nayara. É uma alegria estar aqui para falar de uma temática tão importante. Muito obrigada. E também a doutora Regina Gioconda de Andrade. Ela é coordenadora do curso de Psicologia da UnoOeste. Sempre nos nossos podcasts, nós temos aqui professores e coordenadores dos cursos da UnoOeste e aqui fica registrado os nossos agradecimentos. Boa tarde, doutora Regina. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Eunice. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje, o nosso podcast segue a temática do Setembro Amarelo. E nós vamos tratar sobre esse tema junto com a Agenda 2030 e o Objetivo 5, que trata da igualdade de gênero. Justamente por isso, primeiro eu vou dar a palavra para a doutora Eunice, que vai falar nesse momento um pouco da BPW e como que a BPW está colaborando com o objetivo 5º da Agenda 2030 da ONU. A BPW é uma organização internacional e o seu principal objetivo é o empoderamento e a capacitação das mulheres. É uma organização que já tem quase 100 anos e está no Brasil já também há 35 anos, com 28 BPWs por todos os estados brasileiros. E nós temos dentro de cada BPW uma comissão, um comitê que trabalha os direitos das mulheres. E dentro desses comitês nós trabalhamos com várias temáticas ligadas mesmo ao empoderamento da mulher. E quando nós falamos em Setembro Amarelo, que é uma das temáticas que a gente vai trabalhar hoje, nós entendemos que ela está assim, intimamente ligada ao ODS 5, né, que é o empoderamento da mulher, que é o combate, é o alcance aí à igualdade de gênero e empoderamento da mulher, porque nós sabemos que as mulheres estão muito envolvidas nessa questão do Setembro Amarelo e nós vamos trabalhar um pouco essa situação aqui. E a BPW, ela tem, cada mês ela trabalha com uma temática e esse mês de setembro nós encerramos a campanha Doando Vidas e já entramos também na campanha aí das defesas dos direitos das mulheres. Que maravilha, doutora. Doutora, é a primeira vez que a senhora está no nosso podcast. Eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho da sua história dentro da BPW. A senhora já nos representou até mesmo na ONU. Sim. Então, eu gostaria de deixar registrada essa informação e que a senhora conte um pouquinho para nós da sua experiência. Sim, eu comecei a participar da diretoria da BPW Brasil em 2008, quando eu fui eleita diretora jurídica. Depois, na gestão seguinte, eu fui eleita diretora financeira e depois, em 2013, eu me tornei presidente. E eu fui presidente por 2 gestões, presidente da BPW Brasil, ou seja, é a federação das associações que estão no Brasil. Fui presidente por 2 gestões até 2019 e uma das funções da presidente é participar do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em Brasília, representando as associações que trabalham com mulheres, associações da sociedade civil. E lá, estando, eu tinha então todo esse trabalho de analisar as políticas públicas, né, aqueles projetos que vinham endereçados, que tinham alguma coisa a ver com mulher, eles passavam pelo Conselho Nacional. E nós ali trabalhávamos para entender como era o projeto, se era viável, se não era viável. E quando nós tínhamos a CSW, que é a Comissão do Status da Mulher, que acontece todos os anos lá na ONU, e é uma das agências, né, é uma instituição que está ligada ao Conselho Econômico da ONU. Nós fazemos, então, todos os anos um apanhado para se ter um panorama geral de como é que as organizações estão funcionando em todos os 190 e poucos países que fazem parte da ONU. Então, lá nós levávamos os resultados dos nossos projetos, porque as organizações
organizações brasileiras, né, e de qualquer outra parte do mundo, para conseguirem fazer parte da Comissão do Status da Mulher lá na ONU, ela precisa estar envolvida e precisa estar realizando um número mínimo de projetos. E a BPW, graças a Deus, sempre cumpriu com esse quesito, então por isso nós estivemos lá, eu estive lá durante 6 anos, levando os resultados dos projetos da BPW lá em Nova York, nas sessões da CSW. Com isso, tive uma vivência muito grande com todos os outros países. Então nós pudemos conhecer muitas histórias tristes, histórias motivadoras, que nos levam sempre a pensar, né? O Brasil está numa posição complicada, é difícil, mas a gente tem muitos países que ainda são bem piores do que o Brasil. Graças a Deus nós estamos mais ou menos bem na fita. Que maravilha, sabe que a sua história é maravilhosa e nos enche de orgulho. Obrigada. E então eu gostaria, eu abrir esse espaço justamente para a doutora Eunice aqui deixar registrado esse pouco resumo, né? Porque a história foi longa, e começar então a nossa conversa de hoje, que nós vamos tratar sobre igualdade de gênero e saúde mental. Para isso, então, eu abro a palavra para a nossa convidada, a doutora Regina, que está aqui hoje. Doutora, para a senhora, a saúde mental da mulher, como que ela é vista no Brasil? É possível dizer que a falta de igualdade de gênero está relacionada a muitos casos de suicídio entre as mulheres? Sim, com certeza. A desigualdade, né, gera muitos problemas emocionais, problemas sociais à mulher. A gente tem um histórico de muito tempo, a pressão, a discriminação, toda essa situação que a mulher sofre na sociedade, e ela precisando cada vez mais resolver essa situação, sendo mais resiliente, contando mais com vários aspectos que nem sempre ela tem, do ponto de vista da família, do ponto de vista social, das políticas públicas. Então, certamente, essa desigualdade interfere e provoca, principalmente nós estamos falando com o Setembro Amarelo. Setembro é o mês da prevenção do suicídio, mas atualmente a gente fala que é muito mais um mês de conscientização em relação à doença mental. E não só falamos mais do suicídio especificamente, né? Então a gente amplia cada vez mais isso para poder trazer essa questão da conscientização e da mulher poder lidar melhor com essas situações a partir do conhecimento, né? Correto. E o machismo estrutural, ele impacta na saúde mental das mulheres? Com certeza. Também, né? Impacta muito, porque a própria situação, vamos pensar na situação de trabalho. A mulher foi para o mercado de trabalho há muito tempo. Sim. E a desigualdade que aparece na situação de trabalho, isso vai para dentro de casa. E um dos fatores também de suicídio entre a população, e afeta bastante as mulheres também, é a questão dos relacionamentos. Então, nisso incide o machismo estrutural de uma forma muito grande, porque a gente fala de problemas sociais, mas os problemas de relacionamento também é uma grande causa dos suicídios. E é uma realidade em nosso país, Sim, não é sim, verdade? E como diagnosticar uma pessoa com depressão? Quais são os sinais mais recorrentes? Na verdade, o diagnóstico em si é uma questão médica. Para a gente, para a população comum, né, é importante ver sinais. A depressão é uma doença que ela apresenta vários sintomas, eu vou citar alguns. A tristeza, o desinteresse por algumas situações que antes a pessoa tinha interesse, baixa de libido, alteração na alimentação, ou comer demais, ou perder a vontade de se alimentar, alterações no sono, dormir demais ou insônia. Veja que não é uma coisa, são as alterações. Alterações no apetite, alterações do sono, a tristeza. A gente, às vezes, popularmente, a gente fala, uma pessoa muito triste está com depressão. Não, tristeza é um sinal. A pessoa precisa apresentar 6 sinais desse ou mais por um período de, no mínimo, 2 semanas seguidas, para a gente pensar num diagnóstico de depressão. Tristeza, todo mundo
todo mundo tem um dia que está triste, um dia, dois. O problema é o quanto isso ocorre. E aí, uma coisa importante da gente citar é o quanto a depressão tem começado a ser tratada de uma maneira diferente. Até então, a gente ouvia falas assim, que depressão é frescura, que a pessoa precisa ter pensamento positivo que ela melhora, ou então que depressão é falta de Deus. Não considerar a depressão como uma doença. E ela é uma doença de fundo, psicológico, biológico, familiar, social, cultural. Então é amplo. Eu acho muito interessante a gente poder falar desse assunto para levar essa informação. O quanto é importante a gente ter essa visão ampla, porque a gente pode, cada um de nós, pode ser um apoio, agindo de maneira adequada, uma pessoa que está entrando em depressão ou que está pensando em suicídio. Nós podemos fazer uma diferença imensa na vida dessas pessoas. Exatamente, Só eu ia abrir a palavra fazer para a doutora Eunice. um adendo que muita gente, às vezes, tem vergonha de falar que toma um remédio tarja preta. Mas você tomar um remédio tarja preta é mais ou menos como você tomar um remédio para diabetes, para pressão alta, porque existem os motivos fisiológicos que levam a pessoa a não ter uma saúde mental perfeita. Existem os motivos emocionais, mas existem os motivos fisiológicos, a questão hormonal, a questão de transmissão mesmo dos nossos neurônios. Então, tudo isso é uma situação que, às vezes, não adianta você ir só para um psicólogo conversar. Não, você precisa ir para o médico mesmo, que vai te receitar um remédio e vai te ajudar na cura dessa doença. E, obviamente, depois, continuando o tratamento com outros profissionais, a tendência mesmo é melhorar. E muitas vezes, a pessoa que apresenta esses sintomas, que podem levar ou não ao suicídio, à ansiedade, à depressão, eles só vão ser curados se tratados com medicamento. Então, não é aquela coisa de você precisa ter pensamento positivo, você precisa de oração, você precisa ir para a igreja, não. Em muitos casos, você precisa tomar remédio. Certamente, a espiritualidade ajuda, praticar atividade física ajuda, uma série de coisas que nós podemos falar depois ajuda no tratamento, ajuda a melhorar a qualidade de vida, ajuda a promover saúde. É fundamental, porque se não tivermos essa clareza, dificilmente a pessoa vai procurar tratamento. Eu vivo muito no meio universitário, né, pela minha profissão, e a gente vê muito assim, as pessoas têm uma tentativa de suicídio, elas estão gritando ali, alguma coisa está doendo muito e existe uma tentativa de acabar com essa dor, é isso que é a tentativa de suicídio. A pessoa vai para o hospital, ela toma um medicamento, ela fica alguns dias lá, aí ela sai do hospital, tem alta, e ela começa a melhorar. E o que acontece com essa pessoa? Ela para de tomar o medicamento. O medicamento, gente, ele não tem um efeito de você tomar alguns dias. A situação ela vai aparecer novamente, ela é recorrente. Ela vai aparecer de novo. O que está motivando essa minha fala é você falar da cura. Na verdade, a gente não tem cura, a gente tem tratamento e acompanhamento. A pessoa pode deixar de tomar medicamento? Pode, ela pode chegar no momento em que o médico suspende, dá alta para ela do medicamento. Mas ela precisa ter noção de que aquilo pode voltar. Então, é nesse sentido que eu digo que não há cura. Há um controle, um acompanhamento, e a própria pessoa percebe. E quem está em volta também percebe se aqueles sintomas estão voltando ou não. E é notório que, pela fala da doutora, que o tratamento envolve tanto médicos, psicólogos e até outros profissionais. Então, Sim. é um tratamento que é além da medicina, ele é multidisciplinar. E é demorado. Não é um tratamento que você fica lá uma semana no hospital e que está resolvido o problema. E as pessoas ficam muito com essa visão. E é aí que a gente vê, né? A gente vê alguns casos de suicídio, que a pessoa comete o suicídio e que já houve tentativas, que já houve internações anteriores. Por que não pode ser evitado? Será que a escuta ativa seria uma das formas? E aí eu devolvo a palavra para a doutora Eunice, porque além de advogada, ela também tem um projeto lindo com mulheres nessa questão de escutar. Doutora Eunice, como que a senhora vê a escuta ativa em conjunto nesse tratamento, como um braço dessa equipe multidisciplinar? Olha, quando você acolhe a pessoa, você já dá um passo para ela poder ter um alívio, né? Ter um respiro. Ela já
respira um pouquinho aliviada. Então, quando você ouve essa pessoa, essa mulher principalmente, você dá para ela um sentido. Ela enxerga uma possibilidade de melhorar, de que as coisas não estão assim tão ruins. Muitas delas, às vezes, só querem falar, colocar para fora, porque muitas mulheres vivem sufocadas nos seus relacionamentos tóxicos, nas suas questões financeiras mal resolvidas, nas questões No mesmo da, acúmulo de tarefas, sim, né? na sua demanda profissional, né, no cuidado com os filhos. A mulher tem uma carga emocional e física muito maior que a dos homens, né? Nós temos uma pesquisa que diz que as mulheres, elas trabalham, além do que elas trabalham fora de casa, elas trabalham mais 40 horas por semana. Para você trabalhar 40 horas por semana, você tem que trabalhar pelo menos 5 por dia a mais. Então, você trabalha fora e você ainda chega em casa e aí tem todo aquele acúmulo, toda aquela pressão do serviço doméstico. E os homens, eles trabalham, quando muito, 11 horas a mais. Sabe fazendo o quê? Levando o cachorro para passear, lavando o carro, lavando o quintal. Então, são tarefas que não demandam uma preocupação, uma administração, como é o caso das mulheres. As mulheres têm que cuidar da sogra, do sogro, do filho, da empregada, de tudo. Então, quando ela pensa em si, ela mal tem tempo de olhar para ela. Então, quando ela encontra um acolhimento, uma escuta ativa, isso faz uma grande diferença, inclusive na vida das mulheres que não estão doentes. É um Exatamente. caminho para ela preservar a saúde, é uma prevenção. Prevenção. Você fazer parte de grupo de mulheres que se encontram periodicamente, como é o caso nosso da BPW, a gente se encontra para raps, a gente se encontra para projetos, a gente se encontra para conversar nos grupos. Isso aí é um fator muito importante dentro dessa escuta ativa, porque quando você tem esse círculo, é muito natural que você tenha afinidade com uma ou outra, com duas ou três mais, e na hora da angústia, da necessidade, você tem a quem Uma recorrer. outra. Forma grupo Exatamente. de referência que Exatamente. promove saúde mental também. Exatamente, né? Né? Muitos grupos. A gente tem círculo de mulheres, né? Eu tenho um círculo que foi fundado na época da pandemia. Naquela época, o WhatsApp comportava 250 mulheres só, então nós tivemos que fazer 3 círculos, porque a gente tinha quase 700 mulheres. Conversávamos todo dia. Uma colocava uma oração, outra colocava uma música, outra colocava que o filho tinha melhorado, a outra colocava que o cunhado tinha falecido na Covid e todo mundo chorava junto. Então, era uma forma que as mulheres tinham de extrapolar. Era uma escuta ativa, que é realmente uma grande prevenção para as mulheres. E aí, a importância do Setembro Amarelo É. e a prevenção do suicídio. Eu queria acrescentar uma coisa em relação à escuta ativa. Uma coisa importante às vezes a gente acha assim, que eu preciso falar, que eu preciso orientar. Às vezes a pessoa, ela só, como a doutora Eunice falou, ela só precisa ser ouvida. Então, recentemente nós fizemos na universidade treinamento das equipes que lidam diretamente com os alunos e eu coloquei muito isso para eles. Não precisa falar, precisa ouvir. Precisa ouvir o que a pessoa tem a dizer, ela precisa se sentir não julgada, não discriminada. Ela precisa sentir que você está ali com a atenção toda voltada para ela poder expressar o que ela está sentindo. E esse é um princípio fundamental na psicologia, né? Que é a escuta sem julgamento, sem discriminação, que é a escuta do que a pessoa está precisando e está podendo falar naquele momento. Também não tenho que querer saber mais coisa. A pessoa está dizendo, olha, eu estou sofrendo por conta do meu relacionamento assim, assim, assado. Eu não tenho que perguntar o que ele fez, o que deixou de fazer. Somente escutar. É só escutar, só escutar. E a Né? UNOeste tem um projeto muito lindo, que é o SWAP. Isso. A senhora poderia falar um pouco desse projeto? O SWAP é uma equipe de psicólogos, né? O SWAP é o Serviço Universitário de Atendimento Psicopedagógico, né? São 4 psicólogos que têm a função de atender e de ouvir tanto os nossos alunos quanto os funcionários da universidade também, nas suas queixas, nas suas questões, nas suas dores. Então, qualquer pessoa vinculada à universidade, né, aluno e funcionário, pode buscar
o atendimento é agendado, a pessoa agenda ela mesma com os profissionais, com um desses 4 profissionais, psicólogos, para esse tipo de suporte emocional. É um suporte Eu me emocional, né? recordo que quando começou esse projeto, foi um pouco depois da pandemia, e eram os próprios alunos que passavam nas salas de aula convidando outros alunos para participar. E teve uma oportunidade que um dos alunos da psicologia interrompeu a minha aula e entrou para falar o que que era o SWAP. Uhum. E eu lembro que na oportunidade ele falou assim: e quem quiser, não precisa passar o nome agora, pode ir depois. Aí falou Aham. lá no térreo que nós Sim. estaremos. Aí eu lembro que uma aluna falou assim: eu não vou depois, não, eu vou agora. Aí depois o outro: eu vou agora, eu vou agora. Eu lembro Sim. que começou a me arrepiar, porque numa sala pós-pandemia, mais ou menos Uhum. 30 alunos, uns 20 alunos levantaram sem É, vergonha do outro, não, eu vou sim. colocar o meu nome. Aí eu lembro que teve uma aluna que falou assim: eu não sei se eu estou precisando, mas eu também vou colocar o É. meu nome. A Então, visão a importância desse projeto, eu acho um projeto muito É, bonito. a visão tem mudado muito, doutora, em relação à necessidade de uma escuta psicológica, de um atendimento psicológico. Antes a própria pessoa falava assim: "Imagina, eu não estou louco?", Uhum, né. A fala era: exatamente. "Pra que que eu vou no psicólogo?". Aquela ideia de que só quem vai no psicólogo é quem está louco, né. A gente precisa ir no psicólogo para não ficar, é uma coisa muito mais preventiva. E já que você está falando do SUAP, eu vou falar do nosso serviço escola. Para o curso de psicologia funcionar, um dos requisitos é ter um centro de atendimento onde os nossos alunos fazem estágio. Então eu posso classificar em 2 partes. Nós temos os alunos que fazem estágio dentro da universidade no nosso serviço escola. Então a gente tem uma clínica escola dentro da universidade, fica lá no campus 2, né, no bairro Limoeiro. E esse serviço escola, a gente tem 15 consultórios, a gente atende criança, adolescente, família, casal, orientação profissional, mulheres, homens, idosos, a gente atende. E a gente também tem os estágios que os nossos alunos vão até as empresas, escolas, instituições, hospitais, centros comunitários, igrejas. Então a gente tem essa dupla fonte. Agora, principalmente quem está querendo atendimento psicológico mais prolongado, processual, ficar lá com a gente 6 meses, 1 ano, aí é o serviço escola que vai atender, porque no SUAP é mais rápido, É um acolhimento é um imediato. acolhimento imediato. O serviço escola, aí é um serviço prestado pelos nossos estagiários, supervisionado por professores psicólogos do curso de psicologia da UnoOeste e faz esse atendimento processual, Que né. Então maravilha. está aberto. Olha, que bacana. Então, você aqui, nosso ouvinte do nosso BPWcast, qualquer coisa é só entrar em Pode contato usar. na UnoOeste. Sim, na UnoOeste. Na BPW Brasil também nós temos um comitê, chama-se Comitê da Paz. Uhum. Então, dentro desse comitê estão assim, praticamente todas as psicólogas e terapeutas que fazem parte das BPWs de todo o Brasil. Também ali elas se colocam à disposição de qualquer uma associada ou de alguém indicado por associada para uma conversa, para uma escuta ativa, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa não consegue encontrar em outro lugar, então a BPW também tem esse comitê de paz, que inclusive realiza algumas ações durante o ano Uhum. para que a gente possa vivenciar essa cultura de paz, né? É. Porque você passa muitas vezes no tempo tão corrido que você não para pensar nisso. Então elas têm lá, cada 2 meses, se não me engano, um projeto que são de 21 dias focado na sua paz. Então a cada dia elas colocam uma frase para que as pessoas reflitam sobre aquela frase e várias conseguem colocar nos grupos a sua posição, fazem reflexões a respeito daquilo. Então é um chamamento à cultura de paz que muitas vezes nós, com as nossas agendas superlotadas, nem temos tempo de Acaba olhar para ficando esse negligenciado, assunto né. da paz, né? Uhum. E há também um incentivo muito grande à meditação, porque nós sabemos que meditar é um caminho para você parar um pouquinho, né? Deixar
as Respirar. coisas de lado, respirar Meu. e olhar para dentro de você. Então, Ajuda a lidar com a ansiedade, né? exatamente, Ajuda a lidar com a melhora ansiedade. o nosso estado geral de ansiedade, porque uma ansiedade normal todo mundo tem, né? Você tem uma coisinha para fazer amanhã, alguma coisa, você está esperando uma notícia, então tem uma ansiedade. Agora você não pode ficar ansiosa todo dia. Você tá ansiosa, ansiosa, ansiosa. Aí já a gente já entende quase que assim como uma patologia. Essa ansiedade pode se tornar uma depressão e uma tentativa de suicídio pode acompanhar, né? Isso aí. E dentro dessa temática ansiedade, voltando à palavra, devolvendo aqui para a doutora Regina, o Brasil é um país ansioso? Então, eu queria falar de um pouquinho dos dados estatísticos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 70% da população brasileira. As nossas crianças são ansiosas? Muito, muito, muito. E vamos falar de outros dados também. Olha, 15,5% da população brasileira sofre depressão. Imagina, de cada 100 pessoas, 15 com depressão. Da população mundial, 4,4% da incapacidade mundial é motivada pela depressão. As mortes, a Organização Mundial da Saúde apresenta, né, o dado de que nós temos 700 mil mortes ano por suicídio. Uma em cada 100 mortes é de suicídio. E é muito triste. É muito triste. É muito triste quando a gente pensa que pode ser evitado. Suicídio pode ser evitado. E por que Setembro Amarelo, doutora? Então, vamos contar a história. Em 1994, nos Estados Unidos, um jovem cometeu suicídio. Ele estava fazendo a restauração num carro amarelo, num Mustang amarelo. A família e os amigos desse jovem começaram a entregar uma fita amarela para homenagear e para fazer uma campanha de Uma reflexão. prevenção, para levar as pessoas a refletir, remetendo à cor do carro que ele estava restaurando. Uma homenagem Uma mesmo a ele, né? homenagem, uma homenagem. Era um Mustang, ele estava restaurando um Mustang amarelo. Isso foi em 1994. Setembro Amarelo chegou no Brasil em 2015, inicialmente como uma campanha de prevenção de suicídio. Hoje a gente não fala mais de Setembro Amarelo como uma campanha, um mês de prevenção de suicídio. A gente amplia muito isso. A gente fala de uma campanha de conscientização, de uma promoção de visibilidade para as questões da saúde mental, do quanto é importante a gente refletir, a gente entender, a gente falar sobre isso. E existe, assim, uma coisa que às vezes vem críticas. Mas se você fica falando de suicídio, Atrai. né? Isso vai fazer com que as pessoas que não estavam pensando nisso vão querer. lembrar. Gente, não é por aí. Não é assim. É muito pelo contrário. Se a gente falar que depressão é uma doença, quais são as características, qual a relação da depressão com o suicídio, que tipo de sintomas, como que a gente pode fazer a leitura, não para fazer diagnóstico, mas poder acolher, poder fazer uma escuta ativa, a gente está levando informação. E isso qualquer pessoa pode fazer. E esse é o intuito do nosso BPWcast, Sim. levar informação não só às nossas associadas, Sim. mas familiares, pessoas ao redor, as nossas empreendedoras, colocam lá no seu estabelecimento, né, quando vai até o Spotify, o nosso BPWcast, e aí o alcance que nós temos é justamente no sentido de informar, de conscientizar. Nessa questão de conscientizar, eu devolvo a palavra aqui tanto à doutora Regina como à doutora Eunice. Como que fica a família após um caso de suicídio? Quais são os principais pontos nos aspectos psicológicos e os aspectos jurídicos? Bem, às vezes a gente pensa que uma família que perdeu um ente querido por suicídio, ela faz o velório, etc., e ponto, acabou. Aí a pessoa vai sofrer o luto, mas não é bem assim. Lamentavelmente, toda morte que não tem uma causa natural, que envolve alguma circunstância de mistério nessa morte, né, uma morte violenta ou algo parecido, ela requer uma investigação policial. Então, a família desse suicida, ao invés dela poder curtir o luto, curtir a falta da pessoa, né, curtir a dor da perda, não, ela vai passar por uma investigação policial muito severa, porque a polícia precisa
saber com certeza se aquilo foi mesmo um suicídio ou se eventualmente houve algum induzimento ou algum auxílio ao suicídio, porque esse crime ele é tipificado no Código Penal, no artigo 129, com penas muito altas, porque você instigar, auxiliar ou induzir alguém ao suicídio, você vai ser responsabilizado criminalmente. Então, é uma dor que a família vai ter que suportar. Além da perda, além do luto, ela vai estar às voltas com interrogatórios, com policiais examinando a casa, procurando vestígios para realmente dar o fim a essa situação e dizer, não, foi realmente um suicídio, não houve mais nenhuma participação, né? E mesmo também nas questões de inventário, pode trazer alguns problemas também, seguros, normalmente o seguro de vida, eles não pagam quando a pessoa comete suicídio. Então, é uma série de questões que a família vai ter que se desvencilhar disso e normalmente demora um tempo grande, aí até maior do que, às vezes, o próprio luto. Então, ela vai ficar envolvida com todas essas questões, né? Então, muito suicida, talvez, se ele soubesse disso, ele nem se suicidaria para não deixar essa tristeza para a família, né? Então, nós estamos tendo esse cuidado de lembrar para as pessoas, mesmo quando você está num círculo de pessoas que apresentam alguma possibilidade de algum dia pensar em suicídio, nós estamos trazendo essa temática de que a família dela não vai só sofrer o luto, vai sofrer uma investigação policial. Então, isso às vezes pode alertar um pouco, né? E do ponto de vista psicológico, a gente pode pensar assim, o luto já é um processo tão difícil, precisa ser vivenciado, né? Como a doutora Eunice falou, precisa ser vivenciado. A tristeza, a dor da ausência, a culpa que vem, isso numa situação de uma morte natural. Agora, por um suicídio, essa situação ela fica muito agravada, porque pega de surpresa, às vezes as pessoas não perceberam. Então, além de pegar de surpresa, a culpa que a família fica, que as pessoas próximas Eu ficam, poderia ter feito feito alguma coisa, né? grande. O que eu poderia ter feito para evitar? Olha, eu não escutei, eu não acolhi, eu briguei. Então, é uma carga muito pesada, muito pesada. Os índices no Brasil de suicídio entre mulheres são índices alarmantes? Sim. São alarmantes. Os índices de suicídio Por si no só. mundo, por si só, é alarmante, principalmente porque pode ser evitado. Eu volto a falar nisso, né? Pode ser evitado. As mulheres, elas têm uma situação especial aí que envolve fatores biológicos, hormonais, a gente fala da questão pós-parto também, puerperal, a depressão. Tem várias situações que ocorrem com a vida da mulher que coloca ela numa situação de maior vulnerabilidade. Acrescida essas questões de maiores vulnerabilidades, doutora, a senhora acredita que as redes sociais, elas têm ali um aspecto negativo, colaboram de forma negativa em muitas das vezes? E muitas das vezes, né, imensas vezes. As redes sociais mostram uma vida que não existe, Linda, né? né? Uma vida que Maravilhosa. não existe, Em um né? clique. Em um clique, né? Como ser feliz em um clique, né? Como se a pessoa que está lá postando uma situação, uma foto, tal, como se aquilo fosse a vida dela, né? E não é. Então, a influência aí das redes sociais é muito negativa, é muito difícil, né? As pessoas contribuem para uma baixa autoestima. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas, as mulheres, dessas questões para que ela desenvolva, para que ela promova ações com ela mesmo, para promover saúde mental, para melhorar a autoestima. E a autoestima não é ter um corpo sarado, não é isso ou aquilo, né? Muito além. É o que é importante para ela, né? É o bem-estar dela, o que provoca bem-estar para ela. Então, e eu volto a falar de algumas coisas que eu acho bastante importante, que é a atividade física, que é a contemplação da natureza, a espiritualidade, rede de amigos, rede de apoio. Então, esses fatores são muito importantes para a gente ter um bem-estar, para que a gente promova, não vou falar em promover felicidade, mas bem-estar, para que a gente se sinta bem. E pensando que esse bem-estar
ele não acompanha a gente 24 horas por dia. Nós não Não é somos assim. alegres todo o Não é dia, né? assim, vai Tem ter uma hora que isso não acontece e que é importante a gente entender isso e poder vivenciar os momentos que eu não estou tão bem também, E por que não? né? Tem uma estatística que é bem assim, eu acho devastadora, que diz que as redes sociais elas estavam presentes de uma forma muito forte, e ela se tornou a quarta causa de suicídio em mulheres de 15 a 29 anos. São mulheres que estavam envolvidas com rede social e que curtiam muito a rede social. E nos homens é a segunda causa. Eu Meninos que sofrem acredito, bullying, que não se enquadram, que é, se a sentem questão da da aceitação, o aceitação. like, né? Eu Exatamente. preciso de quantos likes para ter aquela aceitação que aquele momento ele de fato foi importante, como se não tiver aquele patamar mínimo de like, não, aquele momento não foi importante, então não chamou atenção, e sendo que na verdade é um aspecto externo. Ela deveria Exatamente. valorizar o aspecto interno, que de fato tornou aquele momento Sim, especial na vida daquela sim, pessoa, exatamente. né? E outra coisa que chama atenção também, o maior número de tentativas de suicídio entre pessoas de 30 a 50 anos são mulheres, enquanto que o número bem menor é de homens. Então, nós podemos deduzir que nessa faixa de idade, dos 30 aos 50, é aquele momento que a mulher está mais sobrecarregada, tendo filhos ou criando filhos, trabalhando fora de casa, tendo que suportar As todas as multifunções. multifunções, toda a carga emocional. Então, muitas vezes ela não quer morrer, ela só quer se livrar daquela dor. Então, por isso que existem muitas tentativas. Toma uma dosagem violenta de remédios porque quer sumir, outras se entregam às drogas e às vezes uma overdose também pode causar um suicídio. Então, a tentativa não é de morrer exatamente, mas de se livrar daquela dor. E às vezes o erro nessa dosagem ou na forma de como ela tenta se livrar dessa dor a leva ao suicídio. É uma situação muito triste para uma família, né? Exatamente. Indo já para o final do nosso podcast, porque eu acredito que a temática aqui nos deixaria por horas e podia horas falar a tarde conversando, né? É. Exatamente. Eu gostaria de ouvir tanto da doutora Regina e da doutora Eunice, qual a mensagem para as mulheres que estão nesse momento em uma situação de sofrimento, qual a mensagem que hoje vocês que são aí mulheres exemplos, né? São um espelho para todas nós, podem deixar aqui não só para a nossa associada da BPW, mas para todas as meninas, todas as adolescentes, jovens, familiares, todas as pessoas que são inscritos no nosso canal do BPW e também no Spotify. Qual a mensagem que vocês podem deixar para todas nós? A principal mensagem é que o que a gente sente, seja o que for, é válido. E a gente não pode permitir que alguém minimize, desvalorize, fale que isso é frescura, é besteira, que não é importante. Então, assim, o que a gente sente tem valor, é válido e é meu. E eu posso falar. Esse espaço é um espaço muito importante, da mulher perceber que tem esse espaço e que pode conseguir de várias maneiras. E se permitir isso, né? Se deixar ser acolhida também pelas pessoas e poder transmitir. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigada. Existe um bordão que a gente ouve sempre, né? Enquanto há vida, há esperança. Então, eu penso que as mulheres, né, por piores que elas estejam se sentindo, por pior que esteja a situação, então essa lembrança de que enquanto há vida, há esperança é uma boa saída, porque você vai tentar buscar de alguma maneira sair daquela situação. O autocuidado para a mulher é um remédio muito importante. Então, quando ela está muito sobrecarregada, com muita dor, ela não quer conversar com ninguém, então sai fazer uma caminhada ou vai fazer uma massagem, alguma coisa que vai trazer para ela uma sensação de que eu mereço, eu me cuidei, eu valho a pena. E buscar ajuda mesmo. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade onde ela não vai precisar se identificar
ela pode ligar e conversar muito tempo, o quanto ela quiser com a pessoa que vai atendê-la, caso ela não queira buscar uma pessoa do seu círculo mesmo, ou de profissionais, ou de amigos, ou de família. Então, cada vez que uma mulher se sentir num beco sem saída, ela precisa lembrar-se que, enquanto há vida, há esperança. Então, ela procurar, de alguma forma, olhar para ela mesma e buscar alguma tentativa de se reconectar com a vida, com a saúde, com a família, com o mundo, enfim. Porque a vida, por maiores percalços que nós tenhamos, ela ainda vale a pena. E como? Eu queria só acrescentar o contato com a natureza. Sim. O contato com a natureza faz um papel Essencial. e é uma coisa tão simples, né? A questão de se encontrar. Exatamente. Né? É uma coisa tão simples de você sair, admirar uma planta, uma flor, um passarinho, ouvir os passarinhos cantando. É uma coisa simples e isso parece que recarrega, Sim. né? Uhum. Então, a coisa do contato com a natureza é uma coisa importante também para promover aí um pouco de equilíbrio, restaurar um pouco quando a pessoa Exatamente. está. E uma Não tá outra muito coisa bem importante também para as mulheres é aprenderem a dizer não, porque as mulheres elas são mestras em dizer sim para tudo. todos, Em assumir, né? menos para elas mesmas. Exatamente. Então, que as mulheres, em algum momento da vida, se precisar, não tenham medo de chutar o balde. Chega, deu, agora eu vou pensar em mim. Isso não é egoísmo, isso é amor. Porque Jesus, quando ele disse assim, ame ao próximo como a ti mesmo, ele nos disse para nos amarmos genuinamente. Porque se a gente tiver um amor próprio de baixa qualidade, vai ser esse amor de baixa qualidade que nós vamos compartilhar com o próximo. E não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente compartilhe o amor genuíno, o melhor amor que a gente tenha com a gente mesmo. E então nós vamos compartilhar esse amor com o próximo. Então chega uma hora que você fala, Deus, chega, chutei o balde, agora eu vou cuidar de mim, vou me amar para poder compartilhar esse amor Exatamente. genuíno. E que as mulheres também possam aprender a dar as mãos, né? Sim, a Mulher, sororidade. É uma rede. Né? A mulher precisa ter essa consciência, dar as mãos, ter uma rede. Uma rede feminina, eu acredito que é fundamental na vida de cada uma de nós. Exatamente. Tá certo. Mas que maravilha! Nosso episódio, eu acredito que foi, mais uma vez, sensacional. Quero deixar aqui meus agradecimentos. Quero agradecer a nossa atual presidente, a Neuza, que não pôde estar Sim. presente. Que então aqui vão nossos abraços. E para todas as nossas associadas, todas as nossas ouvintes. E hoje aqui, então, nós encerramos mais um BPW Cast. Você é o seu melhor projeto, é o principal projeto. Exatamente. Fraterno abraço a todas. Abraços. BPW Cast, BPW Cast.